Oi pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rafaela Romano, também conhecidas como Disruptivas. Eu falo sobre cripto já há bastante tempo e o vídeo de hoje é muito especial porque ele fecha o ano, mas também inicia o próximo ano. Nesse vídeo eu vou contar para vocês 16 tendências para 2024 e eu vou usar essas tendências para também pensar junto com vocês como seria a criação de um portfólio focado nessas tendências, né? Então, como com pouco dinheiro, no exercício vai ser R$ 500, a gente poderia se posicionar para 2024. Antes de começar, eu peço que caso você ainda não seja inscrito no canal, que você, por favor, se inscreva. Lembrando que eu tô com a minha missão de 100 mil seguidores antes dos $100 mil do Bitcoin. Então, assim, preciso de ajuda, né? Nas redes sociais, todas. É isso. Sem mais enrolações, por favor, curtam, se inscrevam e tudo mais que vocês já sabem que vocês devem fazer. E vamos começar as tendências, porque, assim, tem coisa pra falar, tá? Então, basicamente, o vídeo são as 16 tendências e como a gente vai montar esse portfólio para se posicionar. Esse vídeo, ele é baseado em um report da Van Eck. Quem não conhece, é um fundo mútuo que faz a gestão de mais de 70 bilhões de dólares, tá? E eles são, inclusive, um dos proponentes de um dos ETFs do Bitcoin. Então, é uma galera institucional que tá entrando em cripto e eles fizeram esse report, tá? Aqui eu só risquei que é 16, não 15, porque uma das tendências, para mim, são duas tendências diferentes, tá? Então, eu fragmentei isso, e é bem legal, assim, a introdução deles, né? Eu traduzi todo o report, fiz algumas alterações, né? Coloquei alguns destaques aqui para facilitar a gente passar por tudo isso, então vocês não vão encontrar o report deles desse jeito, tá? É um documento que eu vou disponibilizar depois para vocês, mas é um documento que acabou de ser lançado, né? Li inteiro, pensei bastante sobre, vou fazer as minhas ponderações aqui e usar eles pra gente conversar sobre o qual será o futuro, né, das criptomoedas para o próximo ano. Acho que vale a pena, assim, fazer alguns destaques, né, em relação a essa introdução deles, que eles falam, cara, claro que é muito difícil fazer uma previsão, principalmente para cripto, né? Então, sim, a gente compreende o ceticismo em torno das previsões, mas o mundo cripto, né, ele é catalisado por essa inovação e a gente precisa aqui tentar fazer um exercício para se posicionar e, né, quem sabe ganhar algum dinheiro com isso nesse processo, né? Então, sim, é muito difícil prever, mas é um exercício muito importante para que a gente possa se planejar para o próximo ano e não ser pegado de surpresa no meio das tendências, né? É um disclaimer importante, né? Sempre a ser feito. Isso não é um conselho financeiro, nem tributário, nem nada. Você vai ter que fazer suas próprias pesquisas, né? As informações aqui todas, elas vêm da VanEck, né? Que é um fundo mútuo regulado nos Estados Unidos. Então, meu objetivo aqui é só usar esse report para conversar um pouquinho com vocês sobre essas tendências, tá? Então, bora lá. Primeira tendência que eles citam eles acham que sim, os Estados Unidos vai entrar em recessão no próximo ano, né? Eles citam várias as características pelas quais eles acham isso, né? Então, eles citam a questão das ações varejistas em dificuldade, matéria-prima fraca, emprego que tá caindo, pedido de falência das empresas, né? E que parece que tá todo mundo falando sobre aterrissagem suave. Quando acontece isso é porque a recessão tá vindo. Então, eles esperam que sim ocorra uma recessão com a economia dos Estados Unidos e o ponto é entender como essa recessão afetaria o mercado cripto, né? E eles citam que o Bitcoin só sofreu uma recessão, digamos, né? Um grande problema que foi quando a gente teve a questão do Covid, né? E na sequência o Bitcoin caiu, mas depois subiu lindamente, né? O ouro também tende a cair, então quando um anúncio de uma recessão é feita, praticamente, né, todos os ativos caem. Mas aí, né, no caso do Bitcoin e do ouro, depois que o mercado meio que processa a informação, esses ativos tendem a performar bem, né? E aí, eles acham que acontecendo essa ruptura, né, essa recessão, as pessoas vão procurar
moedas fortes como o ouro e como o Bitcoin, né? E considerando então esse movimento, eles esperam que 2,4 bilhões de dólares fluam para os ETFs de Bitcoin já no primeiro trimestre de 2024, né? Então, ali no começo do ano, pós aprovação de ETFs, eles esperam que 2,4 bi, né? E que acham que é muito improvável que o preço do Bitcoin caia abaixo dos 30 mil dólares no próximo semestre, mesmo com esse anúncio de recessão, né? Então ali seria um suporte, 30 mil dólares, 2,4 bi fluindo para o mercado. E aí eles começam a fazer outras projeções, né, em relação a esse cenário. E eles analisam, né, o que aconteceu quando o ETF do ouro foi lançado. E eles mostram, né, que assim que foi lançado, 1 bilhão entrou no ETF, né, do ETF de ouro nos primeiros dias. Até o final, né, daquele ano entrou 2,26 bilhões de dólares, né? O que representaria 0,004% do mercado total de ouro naquela época. Então, eles usam esse mesmo processo para contabilizar, né, o que era o market cap do ouro, quantos por cento do market cap entrou no mercado nesse momento para projetar o que poderia acontecer com o ETF do Bitcoin. E eles chegam à conclusão de 750 milhões no primeiro trimestre, considerando só esse movimento do ouro. Mas eles fazem uma observação bem interessante, né? Eles dizem que em 2023 a gente está na era dos esteroides, né? Tudo é mais alavancado, a liquidez é mais maluca, é muito mais selvagem, né? Então eles acreditam que esse número seria multiplicado por 3,23%, que levaria também a esse 1 bilhão nos primeiros dias. E claro que tem também a questão da inflação, né? Então, 1 bilhão nos primeiros dias, 2,4 bilhões no trimestre, tá? E aí, eles também consideram que à medida em que o ETF for ficando cada vez mais maduro, né, que uma parte relevante do ETF de ouro vá para o mercado de cripto, né? Eles esperam algo em torno de 12,5 bilhões fluindo para o mercado cripto, né? Lembrando que o mercado do ouro é muito maior do mercado de cripto, né? Então esse valor não representaria assim uma coisa tão absurda, né? Então eles esperam que a gente tenha ali nos próximos 2 anos uma entrada de 40 bilhões de dólares no mercado, né? Então até o final de 2025, 40 bilhões entrando via ETF, né? E via mercado e via conversão, né, do valor que estava em ouro sendo alocado em Bitcoin. Então, esses são a primeira projeção, tá? Segunda projeção, halving vai acontecer sem grandes questões, né? Os mineradores que não forem mais lucrativos vão se desconectar, os mercados estão um pouco mais maduros, e que já ali na sequência do halving, eles esperam que o Bitcoin vai estar acima dos 48 mil dólares, né? Considerando que a gente está em 43, já chegou em 44, é assim uma estimativa bem tranquila, né? Que isso acontecer. E eles esperam que após o halving, pelo menos uma mineradora de capital aberto faça 10x, né? Então eles estão apostando aqui também nesse processo de amadurecimento do mercado financeiro das mineradoras, né? Inclusive, se tem capital aberto, você também pode investir caso você tenha interesse, né? Então, eles salientam a oportunidade relacionada aos maiores players, né? Porque vai ter o halving, a recompensa diminui, players não muito vantajosos talvez precisem desligar as máquinas, os maiores vão se beneficiar, um deles fazendo 10x no ano, né? Aqui é interessante, eu trouxe essa análise, que daí é da Fidelity, tá? Que ele mostra o que poderia acontecer com o preço do Bitcoin, considerando o desempenho financeiro dos outros ciclos, tá? Ele também faz uma análise dessa ali, vou mostrar um pouquinho mais pra frente, mas é interessante que, assim, ninguém para ali em 100 mil dólares, né? Então, o pessoal tá realmente animado com o halving e o que isso vai acontecer, e o que isso vai fazer com o preço. Terceira projeção, o Bitcoin vai atingir all-time high no quarto trimestre, né? Então, a gente vai passar a marca dos 65 mil dólares no quarto trimestre. E eles acreditam que isso também vai acontecer porque eles acham que o Donald Trump vai ganhar as eleições. E com isso a gente vai ter... Eles acham que a gente vai ter as eleições mais
drásticas ali, né, mais acirradas talvez desse processo, mas que a eleição do Trump pode fazer com que a SEC mude também a abordagem dela em relação ao Bitcoin, né? Então, o fim dessa abordagem regulatória OSHA da SEC, e eles acham que então o preço do Bitcoin vai atingir a máxima histórica no dia 9 de novembro do próximo ano, que seria exatamente 3 anos da all-time high, que foi o que aconteceu na última, né? O que aconteceu no pico de novembro de 2017, né? Em 2017 e 2020 teve esse processo de atingir o time high do ciclo anterior. Então, isso seria mais ou menos em 9 de novembro do ano que vem, né? E eles acham que se o Bitcoin atingir $100.000, Satoshi Nakamoto será nomeado o homem do ano pela revista Time, né? Então, assim, interessante, né? Que as projeções deles, elas são de vários aspectos, assim, né? E considera uns fatores macros interessantes. Aqui é a projeção que eles fazem em relação a quanto o Bitcoin pode valer no próximo ciclo, tá? E aí eles consideram, né? No primeiro ciclo, 2009 entre 2013, subiu 2 milhões por cento, né? Depois, entre 2015 e 2017, 10.000%. No último ciclo, 2.000%. Então, considerando que o Bitcoin nesse ciclo possa subir 250, que seria a projeção mais baixista, 500, uma projeção moderada, ou uma projeção altista de 1.000%, quanto o Bitcoin valeria, né? Eu coloquei aqui no gráfico para vocês terem mais ou menos uma ideia aqui, né? Então, na projeção baixista, a gente nem chega na all-time high, né? E eles acham que isso vai chegar, então nem faria muito sentido essa projeção. Na projeção altista, média, né? $100.000. Na projeção alta, que assim, é alta, mas parece até que razoável, né? Seria em $170.000, né? Então, considerando... e seria metade do desempenho da performance, né, do ciclo passado. Então, é interessante pensar, né, que assim, eles estão estimando que seja possível realmente o Bitcoin chegar a $170.000, que dá, assim, uma cacetada de dinheiro em BRL, né? Agora, por porte, fala menos, tá, sobre o Bitcoin. Ainda tem uma tendência que é sobre o Bitcoin, mas a gente vai mudar um pouquinho aqui o escopo, tá? Quarta projeção. O Ether não vai flipar o Bitcoin, né? Então, ele não vai esperar o Bitcoin em nada em relação ao market cap, etc. Mas eles acreditam que o Ether vai ter melhor desempenho em relação a todas as ações de tecnologias de grande capitalização que existem, né? Então, vai ser um desempenho muito bom, mas não vai ser um desempenho que vai desbancar o Bitcoin como o melhor ativo de todos, né? E aí, eles acham, né, que após o halving, o valor, né, o dinheiro, vai migrar para as altcoins, né, que é o que a gente chama de alt-season. Então, pós-halving, ali depois de abril, maio, dinheiro fluindo para as altcoins, né? Mas eles acham que, apesar disso, o Ether vai perder mercado para outras plataformas, principalmente para Solana, né? Então, tem essa perspectiva de beleza, Ether vai se dar super bem, não vai flipar o Bitcoin, mas ainda assim, as outras plataformas de contrato inteligente vão ter um desempenho melhor do que o do Ether, né? E pós halving, dinheiro indo para altcoins. Quinta projeção, a Argentina se juntará aos países que patrocinam a mineração do Bitcoin, né? Eles acham que a Argentina vai começar a investir, vai ser o quinto país a patrocinar a mineração de Bitcoin, né? Eles até indicam qual empresa que eles acham que vai entrar na mineração usando o excedente de metano e de gás do país para entrar, né? Então aqui eles mostram os países que estão investindo. Butão, que minera desde 2019, se eu não me engano, tanto Bitcoin quanto Ether. El Salvador acabou de ter todas as emissões dos bonds. Os Emirados Árabes, né, investindo em mineração, e Oman também, que há pouco tempo atrás colocou 1 bi de investimento para a mineração do Bitcoin. Eles acham que a Argentina vai ser o quinto. O que vocês acham? Vocês acham que Milei vai comprar essa ou não? Curiosa para saber, deixa nos comentários. Sexta projeção. As Layer 2 do Ether vão capturar uma grande parte do TVL, tá? Que TVL, para quem não sabe, é Total Valid Locked, né? O dinheiro bloqueado nos protocolos. Vai capturar grande parte do TVL do Ether, né? Então, após a implementação do Bitcoin Improvement do Ether, eles acham que isso vai levar
na verdade não, né? Isso vai levar a uma melhora na escalabilidade e vai fazer com que as Layer 2 se beneficiem, né? E eles acham que vai ter uma consolidação, assim, não vai ter, tipo, várias Layer 2, né? Vai ser, tipo, 2 ou 3 dominantes, igual acontece com o mercado de DEX, né? Que basicamente no Swap, Pancake e Curve representam 78% de todo o volume de DEX desse ano, né? Então eles acreditam que algo parecido vai acontecer e as apostas deles, né? Citaram Solana e tem a questão do Arbitrum e do Optimismo, né? E eles acham que uma delas vai superar pela primeira vez o total Valid Lock do Ether, né? Então, assim, consolidação de players e um deles saindo na liderança completa, né? Disso. Basicamente, é que eles mostram, né, como é que tá o cenário hoje, então o volume tá ainda muito no Ether, né, e tem a possibilidade aqui de outros protocolos entrarem nesse processo, e eles acham que elas vão ser responsáveis por processar 2 vezes até o volume das DEX do Ether, né, então isso até o 4º trimestre de 2024, então no ano que vem esperam que vai ter uma mudança, assim, bem grande em relação ao volume. E, assim, na minha perspectiva faz muito sentido, porque, cara, tipo, igual a gente tá vendo acontecer com o caso do Bitcoin, o Ether, enquanto um protocolo para você interagir todos os dias não dá, é muito caro, não tem a escalabilidade, agilidade que é necessário, né? Então, para mim faz sentido que ocorra uma mudança em relação ao valor bloqueado nesses protocolos indo para as Layers 2 do Ether. 7. Essa aqui é bem interessante, tá? Gostei bastante da projeção deles. Então, eles estão falando NFTs vão atingir all-time high, tá? A galera vai retornar para esse mercado. O mercado não morreu. Mas, diferente do ciclo passado, a gente vai ter os ETFs de Bitcoin, né? Que são os Ordinals. Atualmente, né, a projeção é de 50-1 em relação às vendas primárias de NFTs, né? Mas eles acreditam que essa projeção vai virar de 3-1 até o final de 2024, né? Assim, os Ordinals são super recentes, então a gente não tem também muitos dados, né? Mas, assim, agora, né, no final do ano deu uma aproximada, porque deu uma nova explosão aqui, mas se vocês considerarem, aqui foi quando foi basicamente lançado, né? Que a galera começou a falar sobre os Ordinals e teve a congestão da rede, foi aqui, então, tipo, super daí caiu. E aí teve um novo revival em novembro, né? Mas eles acham que isso é uma tendência que vai continuar. E isso também, né? E esse florescimento do ecossistema do Bitcoin, para eles vai fazer com que a Stacks seja super beneficiada, né? É uma plataforma baseada em Bitcoin com smart contracts. Eles acham que ela vai sair do 54º lugar para o 13º lugar, né, em relação ao market cap. Então tem uma subida exponencial de preço, né, para acontecer, para que isso realmente se concretize. E para mim faz bastante sentido, né? A gente nunca vê o florescimento do mercado de Bitcoin em relação aos outros protocolos, né, satélites ali, sidechains, etc. E eles acreditam que isso vai acontecer e os NFTs do Bitcoin vão catapultar uma parte interessante, significativa. 8ª, enfim, Binance perderá a posição de primeira exchange em termos de volume à vista, né? Devido ao acordo que ela fez com a SEC, né? Toda a questão da saída do CZ e etc. E aí eles sugerem, né? OKX, Bybit, Coinbase e BitGet como algumas das concorrentes que podem chegar a esse primeiro lugar, né? OKX acabou de abrir a operação aqui no Brasil, né? Bybit tá aí há um tempo já, mas Coinbase e BitGet não tem uma atuação muito forte aqui no Brasil, então talvez você até nem conheça e possa se surpreender com esse dado, mas são gigantes globais, só que não necessariamente ainda, né, não atuam no Brasil de forma tão forte, mas com certeza esse ano, no próximo ano, 2024, vai chegar bem forte, né? E é isso, eles acham que a Coinbase vai ganhar bastante participação de mercado e vai conseguir processar $1 bi por dia, né? Acima dos 200 milhões que ela tá processando atualmente. Essa talvez seja a única que eu discorde completamente, tá? Eles acham, sim, as stablecoins vão atingir all-time high em capitalização, disso eu não tenho dúvida, assim, acho que realmente vai acontecer, mas eles acham que o SDC vai ultrapassar o SDT por conta da entrada dos institucionais, né?
E aí aqui, o que aconteceu, né? Se vocês verem esse gráfico, né? O USDC tava ganhando bastante mercado, né? E tava aqui disputando super bem tudo. Mas aí, o que aconteceu, né? A gente teve a queda depois ali do mercado. Mas o que acontece aqui, né? Quando o USDC, o market cap do USDC começa a cair e o do USDT começa a subir. Aqui foi quando a gente teve o problema com os bancos dos Estados Unidos, aquela quebradeira, né? E a gente teve o DPEG do USDC, porque ele estava lastreado em títulos de um banco que faliu, né? Então, depois desse momento, o USDC começou a cair muito e nunca mais conseguiu recuperar mercado. E a Tether, né, o USDT, tá fazendo coisas incríveis, assim. Todos os dias tem notícias muito legais, eles estão investindo muito forte no Bitcoin, na mineração. É uma empresa que eu acho que a perspectiva dela mudou bastante, né, nos últimos tempos. Então, assim, eu particularmente acho que pro USDC flipar o USDT, meu filho, vai ser difícil. Vai ser difícil, não boto muita fé nessa projeção, não. 10º, participação de mercado das DEX nas negociações à vista atingirá novo máximo histórico. Para quem não sabe, né, DEX são as exchanges centralizadas, né, Decentralized Exchange, e eles acham que, bom, as DEX vão atingir nova all-time high à medida que cadeias como Solana melhoram a experiência dos usuários, né, e eles esperam também algumas modernizações em relação às carteiras, né, para permitir que os usuários façam coisas complexas, mas mantendo a autocustódia, né? Porque muitas vezes quando você vai querer interagir com o protocolo, com algumas coisas, tu tem que delegar a autocustódia. E eles acreditam que as DEX vão atingir uma nova all-time high e vão proporcionar um maior impulso para as interações com autocustódia. E aí, de novo, eles citam, né, que depois eles acham que o domínio do Bitcoin e do Ether vai cair depois do halving, e aí esses outros ativos vão começar a subir, né? E as DEX, elas conseguem pegar as moedas no início do ciclo, né? Às vezes antes das exchanges centralizadas, porque, enfim, elas não precisam de todo o processo de autorização delas, então elas são mais rápidas. As DEX são mais rápidas, né? Então, por isso, eles acham que elas vão conseguir capturar esse valor pós-halving, né? Que só pra deixar claro, tá? Quando a gente fala sobre o domínio do Bitcoin e do Ether cair, não significa que o preço vai cair, tá? Significa que, por exemplo, faz de conta que você tem 10 de market cap no mercado, né? E aí o Bitcoin representa 5 e o Ether 2, né? O que acontece quando o mercado sobe é que daí, ao invés desses 10, você vai ter 20. Só que o Bitcoin não vai de 5 para 10, né? Ele não mantém a proporção dele, ele vai de 5 para 7. Então, assim, ele aumenta o valor enquanto a capitalização aumenta, mas em relação ao montante total, ele perde um share. Tá, então é isso aqui que ele tá falando, né? Que o share geral do Bitcoin e do Ether vai cair e vai ser direcionado para novas criptomoedas. E essas novas criptomoedas, como são listadas antes nas DEX, as DEX vão conseguir capturar um volume de negociação melhor, maior, né? E antes das SECs, né? É interessante aqui comparar que, né, desde 2020, o volume de negociação das DEX tem subido, né, assim, impressionantemente. Às vezes a gente ouve muitas notícias de regulamentação, mas não ouve tanto disso, mas a galera tá gostando de usar as DEX. 11. Essa daqui, muito, muito legal também, espero muito, muito, muito que aconteça, né, que é essa questão do florescimento do ecossistema do Bitcoin, né. Então, remessas internacionais, caso matador, todo mundo vai usar, todo mundo gosta, a galera, principalmente dos países em desenvolvimento, que não tem, né, que precisa até enviar muito dinheiro entre países, vai usar Bitcoin, vai usar as stablecoins, vai usar mercado cripto, né? Então, basicamente, temos remessas como um caso de uso consolidado, mas eles acham também que a gente vai ter a narrativa do staking de Bitcoin, né? Hoje, enfim, não existem muitas soluções, né, consolidadas em relação a você segurar o seu Bitcoin e ganhar um earn, por isso, né? E aí eles citam a questão do Babylon, né? Que é um projeto baseado na Cosmos, mas que você faz o stake do Bitcoin para garantir a segurança do protocolo, né? Então, eles acreditam que é um projeto que vai dar super, super bem, né? E eles citam também o FED e o Ambos, né? O Amboss, desculpa, o Amboss. O Amboss é um protocolo de Lightning, né? Que facilita, digamos, a vida de quem quer rodar uma Lightning, né? E eles citam, assim, que, tipo, hoje
existe uma narrativa forte no imaginário das pessoas de que com a Lightning elas vão estar fazendo stake, vão ganhar um monte de Bitcoin, mas assim, é muito arriscado, o retorno é muito baixo, tipo, é difícil. Então, assim, é mais uma narrativa do que uma realidade hoje em dia, tá? Não sei no futuro, mas hoje em dia é isso. E aí, o Unboss ajuda a vida da galera, pelo menos, né? Fica risco alto e baixo retorno, mas pelo menos não é tão difícil assim, né? Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer com isso. Eles não citam como se eles acreditam que a Lightning especificamente vai dar um super salto, mas estão esses outros protocolos, né? O Fed também, que permite que as pessoas, enfim, participem ali desse mercado, da liquidez para as remessas, tem algum rendimento em relação a isso. Então, Fed e Babylon como expoentes para esse processo, para essa narrativa, né, do Bitcoin staking, que ainda é uma narrativa hoje em dia, tá? Esses protocolos são super recentes, super novos, não tá assim, nossa, é uma solução, está consolidado, mas acho que todo mundo quer que seja. 12, que muitos de vocês vão ficar felizes, que são o florescimento dos jogos e blockchain, finalmente ter jogo bom para jogar, né? Eles acham que pelo menos um jogo blockchain vai passar 1 milhão de usuários ativos diariamente, né? Então, consolidar um jogo cripto no mercado geral de jogos, né? E é que é bem legal porque eles citam vários projetos, tá? Eles citam o IMX, né? Que é do Immutable. Eles acreditam que ela vai se tornar uma das 25 maiores moedas em market cap. Atualmente está em 42, né? Então vai subir bastante posição aí e, óbvio, vai subir o preço, né? E eles têm como expoentes Illuvium, Guild of Guardians e vários outros jogos que, assim, são caros, são difíceis de serem feitos, né? Assim, que a galera realmente se dedicou um tempo ali. E eles citam também a blockchain Wax, né? Que atualmente lidera, né, o ranking de usuários ativos, principalmente com o Alien Worlds, né? Mas que tem uma especulação de que muitos desses jogadores diários de carteiras ativas talvez sejam bots, né? Porque são joguinhos bestas, assim, né? A questão vai ser quando jogos realmente, né, que não pode ser por bot, que envolva ali uma jogabilidade maior, vai entrar, né? E eles estão esperando que isso aconteça. Desculpa. Ano que vem, né? E eles citam bastante a Immutable, porque, enfim, elas estão lidando com problemas técnicos de carteiras para soluções de carteira, né, de custódia para quem joga, né? Então, como fazer uma experiência integrada, várias questões nesse processo. Tem parceiros gigantescos, né, dentro do ecossistema da Immutable. Então, Immutable e Wax são algumas das projeções ali que eles acham que vão bombar no mundo cripto, né? Não citaram Axie, não citaram Stepn, chateado, não citaram os joguinhos da Yuga Labs. É isso. Solana continuará a superar o Ether, pode flipar a Chainlink, né? Já falamos bastante aqui sobre Solana. Eles acreditam que a Solana vai se tornar um dos 3 maiores blockchains, né? Bitcoin, Ether e Solana. Basicamente, esse aqui é bem legal, né? Que eles acham que a galera vai querer um ETF de Solana. E assim, eles são proponentes de ETF, né? Então isso significa que eles querem um ETF de Solana, basicamente, né? É uma projeção que, na verdade, é quase uma fofoca, porque se eles estão dizendo que vai ter, é porque vai ter. Então acho que esse é um ponto interessante, né? Solana pode ganhar muito com isso. E uma coisa interessante que eles citam, que eu particularmente estava bem empolgada com a Chainlink por conta da narrativa do RWA, né? Que eles não citam no protocolo, mas para quem não sabe, é a tokenização do mundo real. Porque quase todos os projetos que estão tokenizando coisas do mundo real precisam de um oráculo para fazer a conexão entre informações de blockchain e as informações off-chain, né? Então eu vi a Solana como um grande expoente desse movimento. E aí eles citam o oráculo da Solana, e eles acham que o oráculo da Solana vai conseguir capturar uma parte relevante do mercado, né? Então, hoje, a gente tem em Total Valid Security, né, que é valor bloqueado em relação às interações ali que acontecem. No caso da Chainlink é de 15 bi, e no caso do oráculo da Solana é 2 bi. Então, se acontecer uma conversão, o protocolo da Solana tem muito, muito, muito a ganhar, assim. Esse é um aspecto que eu nunca vi ninguém falando, mas achei bem interessante se pensar, principalmente porque eu gosto bastante da Chainlink, da narrativa dela, assim, tá? É isso. 14 redes de PIN. Infraestruturas físicas, tá, galerinha?
essa é uma coisa bem legal também, assim, gosto desses protocolos com casos de usos reais, eles citam 2, tá? Então, aqui, basicamente, LIPIN, né? Eu não sei se é assim que a galera fala, mas são os protocolos relacionados à infraestrutura física, né? A conexão do mundo com dispositivos, né? Com hardwares. Conexão da blockchain com hardwares que fazem coisa no mundo real. E aí, eles citam 2 projetos, tá? O Hive Mapper, que é um concorrente direto do Google, tá? Então, é um caso bem interessante aqui. E aí, eles usam o token nativo do protocolo para incentivar que a galera monte seus painéis e faça um mapeamento das redes, né? Das ruas, de todos os locais, né? Eles acham que esse protocolo, por ser descentralizado, tem uma vantagem significativa, né? Então, você fala assim, cara, hoje, bora mapear a rua. Todo mundo meio que poderia fazer ao mesmo tempo, né? E o Google nunca teria essa capilarização que eles teriam, né? E hoje o Google Maps, ele gera 11 bi de receita. Então, se o protocolo conseguir pegar uma fatiazinha desse mercado, pode se dar super bem. E eles citam também a questão do Helium, né? Talvez você já tenha ouvido falar desse protocolo, ele foi bastante falado no último ciclo, né? Mas parece, né, assim, a projeção é que eles alcancem 100 mil pagantes do plano 5G nacional dos Estados Unidos, né? Então, assim, um protocolo cripto realmente pegando uma parte de uma indústria real e forte, né? Eles acham que o Helium tem algumas vantagens em relação à infraestrutura de hoje, né, que existe no mercado. E é uma infraestrutura de 200 bi, então também se ele conseguir uma parte disso pode ser bem bom. E eles acham que com esse protocolo eles conseguiriam oferecer essa rede 5G para 50% do preço mais barato, né? Então teria uma narrativa de preço ali bem interessante. A galera cripto obviamente ia adorar. Acho que tem um provedor, né, cripto ali direto, então é uma das apostas ali também. Esse ponto aqui é um ponto... tá até com um a mais aqui. Um ponto, sei lá, nem sei, eu não consigo explicar muito, tá, pra vocês, mas é uma mudança em relação ao tratamento contábil, né? O que acontece é que a Coinbase, ela tem agora a sua própria blockchain, que é a Base, né? E a Base, como uma blockchain, tem taxas, né? E aí, à medida em que, por exemplo, eles conseguem 100 milhões de receitas, é uma empresa de capital aberto tendo uma super receita de taxa de blockchain. Existe uma mudança, é necessário, na verdade, uma mudança em relação à forma que os balanços são divulgados, né? Então, eles acreditam que ela vai ser a primeira empresa de capital aberto a relatar as receitas com uma blockchain Layer 2, né? E que isso vai mudar, assim, um pouco a perspectiva do mercado financeiro tradicional, né? E que isso vai ser muito favorável para quem quer manter Bitcoin e outras criptomoedas como ativos na tesouraria, né? Porque acaba... Quando ninguém faz, ninguém sabe muito como faz, não tem regra, todo mundo fica com medo de fazer alguma coisa contábil errado, infringir uma lei que nem existe, que ninguém sabe como funciona, né? Então, à medida que um player do mercado de capital aberto faz, isso facilita para todo mundo fazer, tá? Eu não sei qual é realmente, assim, tipo, a mudança, né? Não sei explicar em termos jurídicos ou contábeis para vocês muito tecnicamente, mas basicamente é uma abertura, né? A inovação é uma abertura para que as empresas mantenham o Bitcoin e outras criptomoedas como ativos na tesouraria deles, né? Então, é isso. 16, e nosso último é a questão de DeFi reconciliando-se com os procedimentos de Know Your Customer, né? Bem conhecido como KYC, desculpa. O que acontece é que hoje muitos dos protocolos DeFi você consegue movimentar e fazer tudo o que você quiser sem, né, se identificar como uma pessoa. E eles acham que os protocolos DeFi que usam, né, Uniswap, ROX ou Ethereum Attention Service vão ganhar força à medida que os institucionais entram, né? Isso aqui são features, digamos, que habilitam o KYC em protocolos descentralizados, né? E aí, eles acham que vai ter um impulso institucional, né? A Uniswap sempre foi mais reguladinha, digamos, né? Então, eles acham que à medida que institucionais entram, eles vão ter que entrar nos protocolos que são mais já institucionalizados e que já tem essas práticas igual aqui, enfim, o mercado financeiro tem. Então, eles acham que o Uniswap vai reforçar lindamente a sua
liderança no setor, né, das DEX, e principalmente à medida em que a DAO votar uma mudança, né, em relação à taxa de protocolo, que a taxa, né, vai pro valor do token. Então isso pode subir ainda mais o preço e tudo pode ser catapultado nesse cenário, tá? Então aqui, só um overview do que a gente falou até agora, né? 2.4 bi fluindo. Tá, a gente acabou às 16, tá? Agora eu vou fazer um recap geral e aí a gente vai para quais protocolos foram citados e como seria montar um portfólio desse, tá? Então vamos lá, 2.4 bi fluindo para os ETFs de Bitcoin à vista já no primeiro trimestre de 2024. Eles acham improvável que o preço do Bitcoin caia abaixo de 30 mil no ano que vem. Pode já capturar 12 bi do mercado de ETF de ouro, com a soma, né, de ETF e ouro sendo na marca dos 40 bi nos próximos 2 anos, né? Então, 40 bi até 2025, né? Isso aqui já falando, beleza. Primeira empresa de capital aberto a ter pelo menos uma empresa de capital aberto, na verdade, né? Fazer 10x no ano. Máxima histórica 9 de novembro do ano que vem. A questão, né, dos ETFs de Bitcoin subindo bastante, capturando uma parte relevante do mercado de NFTs de Ether. Stacks se tornando uma das 30 maiores empresas em market cap. Stake de Bitcoin se tornando uma narrativa, né, tendo mais protocolos fazendo isso. Em relação ao Ether Layer 2, Ether vai perder uma parte do mercado para Solana. Os oráculos de preço da Solana vão fazer o flipping na Chainlink. DEX e Layer 2 vão conseguir capturar um volume bem grande ali do mercado, né? Com o Uniswap na liderança. Das DEX, infraestruturas físicas, adoção, galerinha usando 5G blockchain. E o IMEX do Immutable sendo ali uma das maiores criptomoedas em capitalização de mercado, tá? E aqui, gente, eu quero explicar pra vocês só um jeito de pensar, tá? Talvez vocês não gostem de vários protocolos citados, talvez vocês tenham outros, né? Eu, particularmente, tenho vários outros projetos, alguns aqui não tenho nenhuma aptidão, tá? Então, assim, eu só quero mostrar pra vocês como eu pensaria, como eu penso, né, pra me posicionar em relação a 2024. Então, temos tendências. Você pode ter, inclusive, uma tendência diferente ou não concordar com alguma dessas tendências. Eu não concordo com a tendência do SDC, por exemplo, né? E aí, o que a gente vai fazer, né? Então, acho que é importante você sentar, colocar suas tendências na mesa, né? E pensar, tá, essas são as tendências. Quais são os protocolos que podem se beneficiar dessas tendências? E aí, no caso do relatório inteiro, o que eles citam, né? Eles citam Bitcoin, Ether, Solana, Arbitrum, Optimism, Ordinals. Aqui, esses 3 protocolos, mas eles não têm cripto, né? Stacks e Immutable Games, que tem token. Alien Worlds, que tem token. Wax, Helium, Hypemapper e Uniswap. São esses protocolos que eles citam, né? Eu dividi esses protocolos em 3 tiers, tá? Então, tiers mais sólidos, médios sólidos, não tão sólidos, tá? Ainda assim, todos citados são protocolos bem sólidos, assim, considerando o mercado geral, mas dividir em tiers e definir uma porcentagem, tá? Para cada um deles. Então, Tier 1, 60%, Tier 2, 30%, Tier 3, 10%. Considerando que eu quero investir, então, R$500, e eu dividi esses R$500 por esses tiers, e aí eu tenho que valor eu vou colocar nesses tiers, né? Então, R$300 vão ser divididos entre Bitcoin, Ether e Solana. R$150 entre Arbitrum, Optimism e Stacks, tá? Que faltou um S. E Uniswap. E seria R$50 dividido nesses 4 tokens, tá? Então, assim, isso aqui é só pra vocês terem uma ideia, tá? Mas o que vocês podem fazer? Vão lá no CoinMarketCap, cliquem em categorias, deem uma olhada lá nas categorias, veem, cara, acho que essa faz sentido, essa não faz sentido, e aí vocês vão ver quais são as criptomoedas que estão dentro dessas tendências, e aí vocês vão poder se posicionar e usar alguma estratégia dessa, né? Tipo, de divisão por tier, né? Porque isso faz com que você tenha maior parte do seu portfólio, digamos, né? Alocado em projetos seguros, que dentro do mercado geral, né? Tem menos chance de te fazer perder dinheiro, e aí tu vai fazendo uma alocação ali que te permite ficar exposto a coisas um pouquinho mais radicais, mais degeneradas, mas com uma segurança ali
nesse processo, né? Então aqui, só disclaimer, né? Novamente, assim, meu objetivo não é indicar para vocês nenhuma dessas criptomoedas, mas é mostrar como os institucionais estão olhando, para quais eles estão olhando e como montar um portfólio para 2024. Mas é importante que vocês gostem, conheçam, né, esses projetos. Vou até colocar aqui minha carinha. Gostem desses projetos, se sintam confortáveis, queiram acompanhar, né? Então, cara, gosta muito de games. Entra ali no CoinMarketCap, categorias games, vamos ver os jogos, tu gosta de que tipo de jogo, né? Então, quando você se identifica com o protocolo, é muito mais fácil acompanhar e é muito mais difícil você perder dinheiro com uma coisa que você acompanha do que uma coisa que você não está nem aí, né? Então, eu acho que o objetivo aqui era mostrar essas tendências. Queria muito que vocês comentassem o que vocês acham dessas tendências, se alguma delas pra vocês é tipo a tendência, se alguma não faz o menor sentido, quais são as tendências e quais são os protocolos que vocês estão olhando. Então deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Talvez eu faça um outro vídeo com talvez algumas tendências minhas, assim, algumas que eu olhe com um pouco mais de carinho, né? Não é tão diferente até da deles, assim, mas tem algumas outras coisas, né? Igual eu falei, principalmente com Real-World Assets, tem vários protocolos legais de Real-World Assets que eu poderia apresentar pra vocês, tá? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seus comentários em relação aos protocolos, vocês também gostariam que talvez eu fizesse um vídeo sobre. E eu espero que no próximo ano a gente possa aproveitar aí um mercado de alta com muita inovação, super bem e, claro, sempre com segurança. Nunca deixem de estudar autocustódia. É a coisa mais importante que vocês vão ter que estudar, né, ao lado dos protocolos, assim. Então, tu pode ter um protocolo maravilhoso, mas se você não deixar os seus fundos de forma segura, você pode perder eles, aí você pode perder uma alta deliciosa, que vai acontecer ano que vem. É isso. Caso você tenha gostado do vídeo também e queira me recompensar, aqui tem o endereço de Lightning. Podem enviar o que vocês quiserem. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!